a obterem o teu produto ou yeah, isso, Exatamente, praticamente. exatamente. O público-alvo é um grupo específico de pessoas para o qual um produto, serviço, conteúdo ou mensagem é direcionado. Aquilo que tu, Ok, por onde tu vais direcionar, e existem algumas características do público-alvo. Ele é caracterizado por questões demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais. A questão do comportamento tem a ver com o hábito de compra. Mas, para nós começarmos a, 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 a trabalhar no público-alvo, nós precisamos entender o que é a persona, ok? Precisamos entender o que é isso, persona. ok. Poderia desligar o microfone, por favor? É possível. Exatamente. Devemos compreender o que é isso, persona, porque começamos a construir o público-alvo a partir de uma persona. Aqui na nossa matéria diz que a persona é uma representação semifictícia do cliente ideal baseando em dados reais e pesquisa. Por que, que a persona é uma representação semifictícia? Porque tu estás a construir o teu público-alvo, mas ainda não tens a certeza taxativamente de que realmente este será o teu público. Porque a construção do público-alvo nos permite criar variadíssimas estratégias que nos permite segmentar o nosso público para direcioná-los, ok? Para direcioná-los. Então, nós primeiro precisamos criar uma personagem semi-fictícia. Por que é importante a criação da persona? A persona é importante porque nos permite personalizar o nosso público e segmentar o nosso público, ok? Daniel, eh, consegues ouvir perfeitamente? Estás a perceber o que está a se dizer aqui? Exatamente, estou realmente atento, estou a perceber tudo. Muito bem. Se houver alguma dúvida, estão à vontade em fazer questões. Como estava a falar, a importância Correto. é importante nós começamos a construir uma persona por causa da personalização e da segmentação. A personalização nos permite criar mensagens e ofertas mais alinhadas às necessidades e desejos do público-alvo. Já a segmentação nos ajuda a segmentar melhor o nosso mercado. Como devemos criar as personas? Para criarmos as personas, primeiro devemos fazer coleção de dados, coleta de dados. E ao coletar dados, nós precisamos coletar dados demográficos, dados psicográficos e dados comportamentais. Nos dados demográficos, nós vamos identificar a idade, o sexo, a renda e a localização. Nesse caso, a idade do nosso potencial cliente, o gênero, se é feminino ou masculino, a renda. Quando estamos a falar de renda, estamos a falar do nível. Na construção da persona existem três níveis. Nós podemos construir persona de baixo nível, médio nível e alto nível. E a localização, em procurar saber onde é que está localizado esta persona. Nesse caso, o teu potencial público. Os dados psicográficos. Nos dados psicográficos, nós vamos relacionar as atitudes, os interesses e os valores. E no comportamental, nós vamos identificar os hábitos de compra e as interações online.
Interações online, estamos a dizer se o público tem muita presença na internet, se tem redes sociais ou não, se está só offline. Então precisamos entender como é que está relacionado a nível de comportamento o nosso público para tentar estudar o seu hábito de compra. Até aqui, estamos? Meus caros, até aqui. Sim, sim. Eu penso que sim. Ok, ok, exatamente. É, é importante fazermos essa interação, porque o objetivo aqui não é só falar e não é só explicar, o objetivo é perceber. Ok, nós temos aqui uma representação, explica em forma de diagrama, não é? Como criar coleta de dados, dados demográficos, já acabamos de falar aqui, a questão da importância da persona. E quando tivemos a construir a nossa persona, existem alguns métodos que nós podemos utilizar para fazer, nesse caso, a coleta de dados, que são os métodos de coleta. Nós podemos utilizar métodos como entrevistas, pesquisas online e análise de dados. Nas entrevistas, nós podemos procurar conversas detalhadas com clientes reais. Podemos identificar algumas pessoas que já estão relacionadas a um tipo de a compra. Pessoas que estão acostumadas a comprar um determinado produto e fazer entrevistas para coletar informações e para ter a certeza se realmente esse público está relacionado ao nosso nicho ou não. Quando estou a falar de nicho, estamos a falar do negócio em que tu desejas lançar no mercado. Pesquisas online. Nós também podemos realizar pesquisas online. Ao realizarmos... Existem várias formas de realizar pesquisas online. Uma das formas mais popular é por intermédio de questionários. Nós criamos um determinado questionário de perguntas e respostas e distribuímos pelas redes sociais, por e-mail, as pessoas, e na medida em que vamos distribuir, as pessoas vão preencher os formulários e a partir deste preenchimento nós conseguimos coletar as informações e fazer a triagem e depois com essas informações podemos construir a nossa persona. Análise de dados. Utilização de ferramentas analíticas para entender o comportamento do usuário. Essa questão de análise de dados, nós estamos a nos referir mais em ferramentas mais avançadas. Por exemplo, estamos a falar, se tivermos nas redes sociais, estamos a falar do analytics das redes sociais, que nós vamos ver quando falamos de gestão de redes sociais. Estamos a falar do Google Analytics. Ou seja, são ferramentas que nos permitem analisar o nível de audiência, o nível e estudar o comportamento do nosso potencial público. Então, mas os métodos mais utilizados para coletar dados na construção de persona é mais as entrevistas ou pesquisas online. Ok. Ao criarmos uma persona, existe alguma regra que nós precisamos seguir quando tivermos a criar uma persona. Por exemplo, nós devemos identificar o nome desse personagem ou uma foto. Essa questão de foto é muito opcional, porque o nome e a foto permitem humanizar a persona. Então, ou o nome da persona ou a foto. E depois, os detalhes pessoais. Nos detalhes pessoais, nós devemos identificar a história, a profissão e os objetivos. Essa questão dos objetivos é uma questão importante para podermos identificar realmente quais são os objetivos deste público e até onde é que esse público até o que é que esse público precisa alcançar, ok? O que é que esse público quer alcançar?
Então, a partir desses objetivos, você vai tentar entender se realmente isso está relacionado com o produto ou com o serviço que estás a vender. Os desafios e necessidades são os problemas que esse potencial público enfrenta. Então, tu como empreendedor deves te perguntar qual é o problema que vai resolver a este público. Todo empreendedor deve ter a capacidade de resolver problema. Por isso é que tem um determinado negócio. Então, precisa de identificar o desafio e necessidades da tua persona. Mais embaixo temos aqui o exemplo de uma persona. Ok? Por exemplo, temos aqui essa persona de nome Ana Silva, tem 35 anos. Ana Silva é gerente de marketing. Ela tem o objetivo de melhorar a eficiência da equipa e adotar novas tecnologias. Quais são os desafios da Ana Silva? Ana Silva não tem tempo e ela tem uma necessidade de ROI rápido. Quando estamos a falar de ROI, estamos a falar sobre retorno sobre investimento. Essa questão de ROI vamos falar quando tivermos a abordar sobre gestão de tráfego pago. A Ana tem a necessidade de retorno sobre investimento rápido. Ok? Agora, para medir o nível do vosso entendimento nesta parte, vamos realizar uma atividade prática, onde nesta atividade vocês vão criar uma persona detalhada para um produto ou serviço específico, baseando-se em toda a informação que acabamos de citar aqui. Dúvidas? Ahm, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Professor, consegue me ouvir? Exato. Surgiu-me uma dúvida, nesse caso relacionada à formulação, se assim posso dizer, da persona. Nesse caso, os desafios que a persona vai enfrentar é tarefa do empreendedor identificar esses desafios, certo? E vamos imaginar que a tal persona não consegue identificar os desafios. De que forma é que o profissional de marketing poderá ajudá-lo? Na verdade, não é a persona que vai identificar esse desafio. Quem vai identificar esse desafio é... Como é que eu posso dizer? Esse desafio... Quem vai identificar esse desafio é a pessoa que tiver a construir a persona. Nesse caso, o empreendedor. Por quê? Esse desafio você vai identificar por intermédio da coleta de dados. Quando você coletar toda a informação, a partir da informação coletada, você vai construir a tua persona. E é a partir dessa construção onde você vai colocar os possíveis desafios e necessidade desse potencial cliente. Eu acho que eu percebi. Colega Daniel, a criação da Sim. persona é como se fosse a criação do nosso cliente perfeito. E com base aos desafios, é mais ou menos nós levarmos aquilo que o nosso serviço ou o nosso produto de facto vai transformar na vida do cliente e colocar como objeção, né? Colocar ao contrário, a nossa resolução como desafio do cliente. Não sei Pois se tenho bem. razão, professor. É exatamente isso, cara. Sim, na verdade, sim, vou tentar explicar ou perguntar de uma forma mais Sim. simples. Imagine, nós vamos formular um questionário e a persona deve responder esse questionário. Como lidar com
uma pessoa que não consegue identificar os seus desafios, por exemplo, vai te fazer uma questão, quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios que enfrenta? Muitas das vezes as respostas da persona acabam por ser meio equivocada. Como é que um profissional de marketing pode, nesse caso, construir esta resposta da melhor forma, ou encontrar, ler se assim podemos dizer, o pensamento da persona e encontrar a melhor resposta para os seus desafios? Bom, quando tiveres a fazer a coleta... Não sei se posso dar um exemplo. Pode sim, Sim, à vontade. exato. Vamos imaginar, eu sou profissional de fotografia. Se eu tiver a fazer um questionário e perguntar a um cliente, por exemplo, que atua no ramo do direito, vou lhe perguntar quais são os maiores desafios que tem enfrentado para expandir a sua marca. Vamos Exatamente. imaginar que seja isso. Exatamente. E ele me dá uma resposta, por exemplo, como vamos imaginar, sou tímido, não gosto de me expor. Como contornar uma situação dessas, por exemplo? Está descartado automaticamente, porque tu estás preocupado em recolher informações precisas. Então, eu não acredito que faria tanto sentido alguém dar uma resposta como essa. Então, se recebes automaticamente uma resposta como essa, então, ou ele não é a tua persona, porque quando estamos a falar de desafio e necessidade, estamos a falar de problema que ele encontra. Então, todos nós temos um problema, todos nós temos um desafio, todos nós temos uma necessidade. Sim. Então, ele vai dizer aquilo que ele está sentindo no momento. E se ele precisa responder a pergunta que lhe foi feita, ele precisa responder. Então, eu penso que uma resposta como essa não faz sentido. E se ele responder, dar uma resposta como essa, então automaticamente está descartado. Quando tu tiveres que fazer a triagem dos dados todos, a coleta de dados, está descartado. Sim. É inútil. Ainda que, por Como exemplo, Daniel, sim. eu não percebi. O advogado seria a tua persona, estás a construir a tua persona, Sim. mas no caso, qual é o teu produto, qual é o teu serviço? Eu já expliquei no princípio. Eu sou um profissional de fotografia e estou a construir a persona, enviei o questionário a um potencial cliente, que é esse advogado, certo? Exatamente. E no problema, o advogado disse que a minha, tipo, eu sou tímido, não posso responder. Sim. Ou seja, ele fica... Não, ele é tímido. Não, ele é tímido no sentido de, por exemplo, eu quero ajudá-lo a construir a sua marca, a sua identidade visual. Sim. E ele diz que é tímido no sentido de exposição, de não se expor. Ah, calma Até aí. que ponto? Calma aí. Sim, é nesse Agora sentido. entendi. Então eu estava a perceber numa outra vertente. Não, é assim. Ainda bem que ele disse isso. Sim. Ainda bem que ele disse que é tímido. Porque é mesmo aí onde você, como empreendedor, vai atacar. Você vai começar a trabalhar na timidez dele. Então você vai dizer, quando ele tiver a te dizer, olha, eu sou tímido, então eu acho que a minha marca pessoal não vai, tipo, as pessoas, eu me expondo, não vai dar muito certo. Você vai começar a trabalhar nele a partir dali. Porque ele automaticamente, ao te dizer isso, já está a dar uma solução. Onde é que está a solução? É você trabalhar na timidez dele primeiro. Então você vai lhe dizer, olha, o teu problema é esse e a solução é esta. Primeiro vamos trabalhar na tua timidez e depois vamos avançar. Ou seja, você vai criar escalas. Vamos começar a trabalhar aqui primeiro. Quando ele entender o quão é importante o perfil profissional, o marketing pessoal, depois você pode partir para um outro campo.